Ora, viva a todos, bem-vindos a mais uma edição do programa Questões da Justiça. Hoje vamos falar nesta edição da eficiência da justiça cabo-verdiana, na voz da Sra. Teresa Évora, Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Olá, boa noite, Sra. Teresa Évora. Antes de mais, os nossos agradecimentos por ter aceito participar no Questões da Justiça. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade que nos é dada de falar aqui para o público de alguns temas que foram refletidos no relatório sobre a justiça apresentado à Assembleia Nacional. Com as reformas legais no setor da justiça ocorridos em 2011, os tribunais aprofunda-se a independência e o Conselho Superior da Magistratura Judicial assume-se como um órgão autónomo, administrativo e financeiramente. Que ganhos concretos esta autonomia trouxe à justiça cabo-verdiana? Bom, como disse e bem, a reforma teve lugar em 2011, estamos em 2012, não podemos já fazer um balanço e falando dos ganhos que obtivemos de lá para cá. Devo dizer que nós, o Presidente do Conselho, tomou posse neste ano, de modo que não se pode falar, no meu entender, já em ganhos, em balanços. É um tempo muito curto para o efeito. De qualquer forma, o que eu posso dizer é que a reforma de 2011 visou aprofundar a autonomia administrativa e funcional dos tribunais. Muitas das competências que eram do Ministério da Justiça passaram para o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Quais são as principais competências e finalidades do Conselho Superior da Magistratura Judicial? Ao Conselho Superior da Magistratura Judicial compete nomear, colocar, promover os magistrados judiciais e agora, com a reforma de 2011, a nomeação, colocação e promoção dos oficiais de justiça. Portanto, de toda a gestão das secretarias passou para o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Senhora Teresa Évora, da análise do relatório apresentado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, constata-se que a morosidade da justiça e a pendência processual são uma batalha ainda longe de ser ganha. Constitui um processo ainda a conquistar. Sim, estamos no processo e vamos fazer os possíveis para ganhar essa batalha. Portanto, depende de muitos fatores. O que tem feito o Conselho Superior da Magistratura concretamente para combater a pendência dos processos nos tribunais? O Conselho ainda não teve tempo de fazer muita coisa de março para cá, a funcionar autonomamente, para combater essa pendência. Isso vai ser uma tarefa a ser travada durante bastante tempo. Não podemos, de momento, fazer um balanço do combate a essa pendência. Mas, Senhora Presidente, deve concordar comigo que, ao longo do tempo, a morosidade da justiça e a pendência processual tem sido uma constante na justiça. Significa uma das vossas prioridades de atuação? Certamente, certamente. Vamos ver quais são os fatores que vêm contribuindo para um aumento da morosidade processual, que constatamos no relatório. Desde já, sabemos que a demanda aumentou. Portanto, é possível que necessitemos de mais magistrados. Precisamos de formar os oficiais de justiça. Também, simplificar procedimentos processuais. Portanto, a morosidade tem várias causas. Não podemos assacar toda a responsabilidade pela morosidade processual ao trabalho dos juízes.
como se explica que ainda hoje persistam casos em que a justiça não é feita porque os processos prescreveram-se? Não são a maioria dos casos. Não podemos dizer que não foi feita justiça porque o processo prescreveu. Mas tem acontecido. Vai continuar a acontecer. A prescrição dos processos e vai continuar a ocorrer. Agora, o que não é suportável é que os processos prescrevam por acumulação de processos em determinado magistrado que não pode dar vazão, por exemplo, à sua instrução e a partir daí, alguns processos prescrevem, porque não foram instruídos a tempo, estou a pensar, não foram instruídos a tempo, não foram julgados a tempo, mas há motivos vários que podem levar a essa prescrição. Um processo a aguardar melhor prova também pode prescrever. Um processo já acusado também pode prescrever. Como eu disse, a prescrição pode ocorrer por vários motivos. Outro aspecto do relatório apresentado é um grau de produtividade não muito satisfatório dos magistrados. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que se o relatório em determinada comarca apresenta um movimento processual em termos de produtividade baixo por parte do magistrado, temos que ver o sistema no todo. A produtividade de um tribunal não depende só do trabalho do magistrado. Há o trabalho da secretaria e há o trabalho no cumprimento do procedimento, dos procedimentos processuais, dos procedimentos legais. O resultado do trabalho de um tribunal num determinado ano é o produto do envolvimento tanto do magistrado como das secretarias. Ou seja, no fundo, acaba por espelhar ou não uma boa articulação entre os magistrados e as secretarias judiciais. E as secretarias têm que estar devidamente equipadas. Na prática, como é que se faz essa articulação entre o Conselho Superior da Magistratura Judicial, as secretarias judiciais e os magistrados judiciais? Como tem funcionado essa articulação? O que eu posso dizer é que, em primeira mão, quem supervisiona as secretarias é o magistrado judicial. Ele é que é o superior hierárquico direto das secretarias. Em primeiro grau, é ele que reporta ao Conselho como vem funcionando as secretarias. O Conselho, por sua vez, lá onde houver carência de recursos humanos e materiais, vai tentando colmatar essas lacunas. E qual é a finalidade? É realmente tentar essa articulação já do centro, uma articulação para efeitos de melhoria da produtividade desse tribunal. Porque já, como disse anteriormente, essa produtividade não pode, o menor ou o maior grau de produtividade não pode ser sacado exclusivamente ao juiz. O Conselho tem essa percepção. Mas se efetivamente o magistrado tiver uma baixa produtividade, o que é que acontece? Como é feita a avaliação do seu trabalho? O seu trabalho, o Conselho terá que ver caso a caso. Quais os motivos da baixa produtividade? Conforme o resultado do inquérito, que, se for o caso, será feito, tomará as medidas que entender convenientes. No que Como, por exemplo, que tipo de medidas estamos a falar? Em último caso, dependendo da resposta a um inquérito eventualmente instaurado, dependendo do resultado desse inquérito, poder-se-á, em último caso, instaurar-se um processo disciplinar. Mas, como eu disse, isso terá que ser feito caso a caso. O Conselho terá que estar na posse de todos os elementos para tomar uma decisão, mas, como disse, caso a caso. A baixa produtividade pode não ter a mesma razão.
Senhora Teresa Évora, sabemos que junto do Conselho Superior da Magistratura Judicial funciona o Serviço de Inspeção. Na prática, como tem funcionado o Serviço de Inspeção? O Serviço de Inspeção vem funcionando com um Inspetor Superior Judicial e um secretário. É manifesto que é insuficiente para 36 juízes uma inspeção que funciona só com um inspetor. Esse facto foi referido no relatório apresentado à Assembleia Nacional e contamos que no próximo ano iremos recrutar pelo menos mais 2 inspetores. Eu devo aqui acrescentar que a inspeção terá que ser estendida às secretarias e aos oficiais de justiça, já que está sobre a nossa alçada avaliar o trabalho dos oficiais também. E competência essa que era do Ministério da Justiça. Agora, com a aprovação da Lei 90/7 de 2011, passou para o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Tempo para um curto intervalo, Senhora Teresa Évora. Vamos dar continuidade à nossa conversa. Por ora, um curto intervalo, não saia do seu lugar, voltamos de seguida. Estamos de volta à segunda parte do nosso programa Questões da Justiça, com o tema A Eficiência da Justiça em Cabo Verde, na voz da Senhora Teresa Évora, Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Quando estamos também a falar da baixa produtividade ou não dos magistrados, estamos apenas a cingir a avaliação quantitativa. Em termos qualitativos, a sociedade espera que o magistrado judicial tenha decisões justas. Ou seja, estou-me a referir concretamente à necessidade de prestação de contas à sociedade. Bom, no que respeita... Claro, desculpe, salvaguardando a independência pessoal dos magistrados, mas a sociedade espera que as decisões sejam justas. No que respeita à qualidade, à prestação do magistrado no processo de formação da sua decisão, penso que não há muita crítica a nível da sociedade. A crítica incide essencialmente na morosidade. A percepção que eu tenho é que a qualidade da prestação dos magistrados até ao presente não vem sendo posta em causa pela sociedade. A crítica incide essencialmente na morosidade. Por vezes, há a percepção na sociedade cabo-verdiana que as decisões não são muito justas. Por exemplo, há casos que a sociedade não entende porque é que um determinado indivíduo foi posto em liberdade para aguardar o julgamento, quando se espera que, de acordo com a situação, ele deveria aguardar o julgamento em prisão preventiva. Há necessidade, então, de uma certa formação jurídica e maior informação à sociedade e à comunicação social em geral? Eu penso que sim, e no que respeita às decisões do magistrado em sede de legalização de prisão, sempre poderá ser sindicável através de um recurso. Portanto, se a percepção da sociedade é que a pessoa deveria ficar em prisão preventiva, o juiz legaliza a prisão e, com base na lei, entende que a pessoa deverá ficar em liberdade, penso que terá que haver maior comunicação entre a sociedade e a decisão do magistrado, para se ficar ciente do porquê daquele despacho que manteve o arguido em liberdade. E, de qualquer forma, essa decisão é sindicável. Haverá sempre possibilidade de recurso para o Supremo, desse despacho de legalização de prisão. Uma maior comunicação com a sociedade pode ser uma das atribuições do Conselho Superior da Magistratura Judicial? Sim. Penso que no futuro, dependendo do orçamento que nos for destinado, eu sei que há limitações orçamentais, o Conselho terá que instalar um serviço de assessoria de imprensa. Se bem que para esses casos que me referiu, esses casos mediáticos,
O ideal, talvez, seria um serviço de assessoria, de comunicação, mas no tribunal onde esse despacho terá sido proferido. Já não seria no Conselho, mas no tribunal, para o exemplo que aqui me referiu, de uma satisfação da decisão concreta. Cabo Verde precisa de mais magistrados para que a justiça seja mais eficaz? E a necessidade de magistrados vai depender do aumento da demanda processual. Se houver um aumento substancial da demanda, claro que teremos necessidade de mais magistrados. Então, neste momento concreto, com as demandas que nós temos, os magistrados conseguem satisfazer em pleno com o seu trabalho? Porque, como eu referi há pouco, a pendência processual ganha contornos, por vezes, assustadores. Temos processos que transitam de ano para ano. Certo, é uma realidade e tendo em conta essa realidade, o aumento da demanda, de momento vão ingressar na magistratura mais 7 juízes, precisamente para dar resposta a essa demanda. Senhora Teresa Évora, segundo os dados estatísticos, atualmente em Cabo Verde existem 95 magistrados, sendo 54 magistrados judiciais e os restantes pertencentes ao Ministério Público. Na sua opinião, num país tão pequeno como o nosso, há necessidade de existirem 2 conselhos de magistraturas? Talvez até não, mas isso é uma discussão que poderá ser feita no futuro. Só que, da maneira como estamos estruturados, com 2 carreiras autónomas, terá que haver 2 conselhos. Existe uma carreira dos magistrados do Ministério Público, outra dos magistrados judiciais. Em princípio, terá que haver 2 conselhos de gestão. Poderemos, num futuro, não sei, como eu disse, é uma questão que poderá ser discutida, uniformizar os conselhos, mas isso tem a impressão que, na minha opinião, implicaria também a existência de uma carreira de magistratura. Uma carreira em que se iniciasse como magistrado do Ministério Público. Poderia, posteriormente, o magistrado optar pelo judicial ou continuar no Ministério Público, mas seria uma carreira só. Acha que deveria haver uma maior equiparação dos direitos e regalias existentes na magistratura judicial em relação ao do Ministério Público? Ou seja, impõe-se a revisão do diploma dos estatutos ou essa equiparação, essa justeza dos estatutos existem, só que se calhar está a ser violado na prática? Os estatutos foram aprovados recentemente. Penso que a equiparação existe. Há necessidade de se alterar alguns preceitos dos estatutos dos magistrados judiciais para se uniformizar, mas, em termos gerais, essa equiparação existe. Qual é a avaliação que faz da situação da justiça em Cabo Verde? Tomei posse em março deste ano, portanto, não me parece que o Conselho, tendo funcionado autonomamente de março para cá, já possa fazer uma avaliação da Justiça. A avaliação que foi feita consta do relatório. Os dados que temos são aqueles. Não me parece que de momento eu possa fazer já um balanço como Presidente do Conselho sobre a situação da Justiça em Cabo Verde. Se eu fizesse um balanço, seria a nível pessoal, como magistrada. Enquanto magistrada, qual é a avaliação que faz da situação da Justiça em Cabo Verde? Eu penso que não estamos mal, mas poderemos sempre melhorar. Em que aspectos? No combate à morosidade, essencialmente, e no que respeita ao nível técnico dos magistrados, penso que é razoavelmente bom o nível técnico dos magistrados. Temos que combater a morosidade. É a principal crítica que recebemos da sociedade. Mas não somos nós os únicos responsáveis
pela morosidade processual, é um combate que terá que ser feito e esperamos a contribuição de todos. Como eu disse, relativamente à contribuição do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o que é que podemos esperar relativamente ao combate da morosidade e da justiça? Vamos ver, vamos apetrechar as secretarias, se nos forem dados meios suficientes, recursos humanos, recursos materiais, aí veremos. Para terminar a nossa conversa, Sra. Teresa, nos próximos tempos, quais são as vossas prioridades de atuação? Vamos continuar com a formação contínua, tanto dos magistrados como dos oficiais de justiça, continuar o recrutamento dos oficiais de justiça. Aliás, vão iniciar agora o curso de formação 25 oficiais, digo 25 não, digo 40 oficiais de diligência, que serão recrutados, 25 este ano ainda e mais 10 no próximo ano. E pretende também o Conselho introduzir a tramitação eletrónica dos processos. Já em parceria com a Universidade de Aveiro, já existe um projeto iniciado com o Ministério da Justiça que pretendemos pôr em execução no próximo ano de 2013. Quando se refere, por exemplo, à formação contínua dos magistrados, está também a referir a especialização dos mesmos? A necessidade de especialização dos magistrados em Cabo Verde? De momento, não é uma prioridade de momento. De qualquer forma, os magistrados vão se especializando, podemos assim dizer. Há tribunais, o Tribunal da Praia de São Vicente, já estão divididos em juízes de competência especializada há vários anos. Mais recentemente, o Tribunal do Sal, Santa Catarina e Fogo, também houve a divisão dos juízos em juízos criminais e cíveis. À medida que os magistrados vão sendo colocados em juízos cíveis ou criminais, de certa forma vão se especializando, não é? Vão se especializando. De modo que, não sendo uma prioridade, vai acontecendo na prática. Está bem, Sra. Teresa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi um imenso prazer tê-la aqui no Questões da Justiça. O prazer foi todo meu. Espero voltar aqui para prestar contas daqui a algum tempo. Aí sim, já terei certamente algo mais a dizer no que respeita ao Conselho Superior da Magistratura Judicial. Já teremos mais algum tempo no cargo, poderemos fazer um balanço mais aprofundado do trabalho que foi feito e do que temos em perspectiva fazer. Com certeza que novas oportunidades surgirão e, da nossa parte, vamos desejar votos de excelente trabalho e estamos aqui para acompanhar todo o trabalho que o Conselho nos próximos tempos vão efetuar. Muito obrigada. Obrigada a nós. Questões da Justiça, por hoje é tudo. Voltamos daqui a 15 dias.